Continuando então de onde paramos, né, a próxima questão. O valor gasto com a energia elétrica na Universidade de Brasília pode ser usado como indicador de eficácia do processo de ensino da graduação em engenharia elétrica. Gente, essa questão o CESP pulou o corguinho de costas, porque olha só, a questão está levando o candidato a imaginar que o gasto que a UNB tem com energia elétrica é influenciado pela forma que engenharia elétrica é ensinada para os alunos. Aí não tem relação nenhuma. O gasto que a UNB tem com a energia elétrica é influenciado pela gestão dos seus próprios processos internos, e não pela forma que ela atende o seu cliente. Sendo assim, questão errada. Outra questão, o estudo de processos críticos na organização tem o objetivo de assegurar a fluidez da movimentação entre pessoas e unidades da organização, estabelecendo limites de decisão que permitam o aumento da eficácia e da eficiência dessas ações sistemáticas. Essa é aquela questão que eu chamo de bônus, né? Ela está toda coerente, toda correta, né? E ela cria uma certa expectativa no candidato na hora da prova de assim, não é possível, deve ter algum peguinha. E não tem. Ó, o estudo de processos críticos, quer dizer, aqueles processos que requerem uma atenção maior, tem o objetivo de assegurar a fluidez da movimentação entre pessoas e unidades da organização? Sim. Se eu tomo um cuidado maior com processos mais críticos, as pessoas e a organização vão continuar trabalhando normalmente. Estabelecendo limites de decisão que permitam o aumento da eficácia e da eficiência dessas ações sistemáticas. Isso é, em processos críticos, muito mais do que em processos convencionais, eu tenho que ter uma clara definição de quem faz o quê. Quais são os limites entre as pessoas, justamente para que aquele processo seja melhor gerenciado e executado. Questão correta. Uma estrutura organizacional, embasada em processos, é uma estrutura construída em torno do modo de fazer o trabalho, e não em torno de habilitações ou de poderes específicos. E aí, certo ou errado? A questão está correta. A estrutura organizacional embasada em processos, realmente, ela é construída em torno do modo de fazer, do chamado modus operandi. Né? O que fazer, como fazer. É o processo, passo a passo, para a execução de uma tarefa. E não em torno das habilitações ou de poderes específicos, embora isso influencie os processos. As habilitações das pessoas, a carga de conteúdos que essas pessoas venham a possuir, até aí influencia, mas poderes específicos, aí não. Porque a gestão de processos ela tem que ser feita por quem, claro, por quem executa, existe uma hierarquia dentro das organizações, mas o chefe ele tem que arregaçar a manga junto. A gestão de processos efetiva para o século XXI faz com que o líder assuma a liderança das pessoas, mas ele é mais um a operar, ele é mais um a meter a mão, a arregaçar a manga e meter a mão na massa. Então, quando aqui fala poderes específicos, está levando o candidato a interpretar como alguém que manda, os outros obedecem na execução. E na gestão de processos para o século XXI, o líder, não o chefe, é também um executor. Por isso a questão correta, não em torno de habilitações ou de poderes específicos, mas muito mais centrado na questão de como fazer o trabalho, sendo assim questão correta. Bom, vamos conhecer então as metodologias de gestão de processos. Então primeiro a gente vai falar sobre gestão da qualidade e depois sobre reengenharia e downsizing. A gestão da qualidade, ou a chamada qualidade total, ela nasceu nos anos 60, 70, mas eu posso dizer que as origens estão até bem antes disso. Nos anos 50 mesmo, o Japão ele já passava por uma certa avaliação nas suas organizações da constituição da melhor forma de executar os processos internos nas fábricas que ali existiam pós-Segunda Guerra Mundial. A partir do momento que Hiroshima e Nagasaki foram destruídos e reconstruídos, as organizações japonesas começaram a focar num ambiente tecnológico muito mais avançado. E isso fez com que esses japoneses se preocupassem muito mais ainda com a qualidade dos próprios processos. Nos anos 50, 60, o assunto qualidade começou a ser escrito por vários autores mundo afora. No Japão, uma referência bibliográfica sobre qualidade é um doutor chamado Ishikawa. Inclusive temos ferramentas criadas na gestão da qualidade que são de autoria do Dr. Ishikawa. Nos Estados Unidos, outros autores como Juran, Crosby, Feigenbaum e o mais famoso deles, Deming, que também escreviam sobre qualidade. O que acontece? Lá pelos anos 60, a Toyota, no Japão, estava passando por um problema que não é bem um problema, mas os carros não estavam saindo idênticos um ao outro. Então, por exemplo, um determinado veículo tinha uma mangueira que saía do motor que tinha 10 centímetros. No outro carro idêntico, essa mangueira tinha 9,9 centímetros. É uma diferença que o consumidor não percebe e não altera em nada a qualidade do carro. Só que os japoneses, os asiáticos de forma geral, mas principalmente os japoneses, são muito perfeccionistas. E isso então incomodava.
E a Toyota, então, começou a contar com a consultoria desses doutores em qualidade para melhorar os seus processos. O Dr. Ishikawa era um colaborador bastante frequente na Toyota. Só que em algum momento a Toyota quis também pegar a experiência ocidental. E o Deming foi convidado a sair dos Estados Unidos e prestar uma consultoria lá na Toyota. Ao invés de uma simples consultoria, o Deming cria uma metodologia de gestão de processos, usando ferramentas do próprio Dr. Ishikawa e das suas avaliações feitas ali na Toyota. E ele cria então a GQT, Gestão da Qualidade Total, ou em inglês TQM, Total Quality Management. O que seria a qualidade total? Vamos definir primeiro o que é qualidade. Qualidade é a ausência de defeitos, na percepção de quem avalia. O que pode ter qualidade para mim pode não ter para você. O que seria então a qualidade total? Nós dois, ou todos nós, termos a mesma elevada percepção de qualidade de um produto, de um serviço, de um determinado processo. Isso é uma utopia, porque dificilmente a gente vai conseguir a unanimidade na opinião sobre alta qualidade sobre alguma coisa. Sempre algo terá defeito para alguém. Só que o objetivo da qualidade total é justamente esse, fazer com que essas opiniões divergentes diminuam, objetivando que todos tenham a mesma elevada percepção de qualidade daquele determinado produto. Só que para todos os clientes terem a mesma elevada percepção de qualidade, os processos precisam ser perfeitos dentro daquela fábrica. O problema é que os processos, para serem perfeitos, também dependem de terceiros. Se o fornecedor da matéria-prima entregar uma matéria-prima sem qualidade, todo o processo de fabricação foi por água abaixo em termos de qualidade e o cliente final vai perceber isso. Então a ideia da qualidade total é fazer com que desde os fornecedores da matéria-prima até o consumidor final tenham essa mesma elevada percepção de qualidade. E isso então é feito com um esforço múltiplo da organização em trazer para dentro da empresa os fornecedores e os clientes. Se eu trouxer clientes e fornecedores para dentro da empresa e trocando ideias, opiniões, eu vou fazer esse fornecedor ser um colaborador da empresa, assim como o cliente. E trabalhando todos em prol de Vossa Majestade o cliente, para que ele fique satisfeito e se eternize na empresa, se fidelize, multiplicando para outros clientes também. Então, como que essa qualidade poderá ser considerada total? Tomando esses cuidados e trazendo para dentro da empresa fornecedores, clientes, quem sabe até concorrentes em alianças estratégicas que podem ser feitas para que a gente consiga garantir a melhor qualidade possível. O grande problema da gestão da qualidade é o seguinte, ela tem algumas características. Primeiro, foco no cliente. Até aí tudo bem, a reengenharia e o downsizing também tem foco no cliente. O grande objetivo da gestão da qualidade total é o aumento da qualidade percebida pelo cliente, ou seja, qualquer melhoria introduzida tem sempre em vista a melhor satisfação das necessidades dos seus clientes. Até aí tudo bem. Segunda característica, uso de ferramentas simples. As ferramentas usadas pela qualidade total usam papel e lápis. Para que servem essas ferramentas? A principal ideia da qualidade total é a participação de todos. Imagina dentro da fábrica da Toyota lá no Japão, são 20 mil funcionários. Como é que eu vou fazer todos participarem, darem ideias, sugestões? Fora os fornecedores, fora os clientes. Muito difícil, muito difícil você conseguir a participação de todo mundo. Se você montar uma caixa de sugestões lá na recepção da empresa, vai ter que ser uma caixa d'água, gigante. E eu vou passar anos lendo as sugestões. Se eu fizer uma reunião com todo mundo, eu vou ter que alugar um estádio, e escutar a opinião de cada um. Então o grande problema da qualidade total é justamente levantar a ideia de todo mundo e fazer todo mundo participar. Para isso foram criadas as ferramentas, principalmente para gerenciar a comunicação dessas pessoas todas de uma forma ágil, rápida, para que as ideias sejam rapidamente debatidas e implementadas. Então essas ferramentas simples, algumas das principais ferramentas utilizadas pela qualidade total são os gráficos de acompanhamento e de controle, desenvolvidos pelo Deming, os diagramas de causa e efeito, chamados de diagrama de Ishikawa, que a gente vai ver daqui a pouco, o benchmarking, entre outras ferramentas. E essas ferramentas todas caem em prova. E a terceira característica é a participação de todos, como eu falei anteriormente. A GQT, Gestão da Qualidade Total, ao contrário da reengenharia, é um processo que envolve um elevado grau de participação de todos os membros da organização, qualquer que seja o seu nível hierárquico. A gente vai ver depois que a reengenharia ela tem uma diferença muito grande da qualidade total. A reengenharia é imediatista, é aquele pá-pum. Então, quer dizer, está dando errado? Deleta, põe o processo no novo lugar, resolveu. Isso é reengenharia. Então, a reengenharia, a ordem vem de cima para baixo. E as pessoas não podem ter aversão a mudanças. A qualidade total não, é gradual. As pessoas vão sugerindo, vamos melhorando os processos, vamos corrigindo os erros. Quando chegarmos num nível que os erros não acontecem mais, vamos continuar colaborando, sugerindo, para chegarmos à chamada perfeição. Embora a perfeição não exista, é uma utopia,
mas o objetivo da qualidade total é atingir essa perfeição. Então chega um momento que os erros não acontecem mais numa empresa que segue a qualidade total. E aí o objetivo seria a melhoria contínua, melhorar sempre, justamente para que a empresa fique à frente do seu tempo e consiga se diferenciar em relação aos seus concorrentes. A reengenharia já não. Se está tudo normal, está tudo certo, nada é mexido. Se um processo está dando errado, deleta, coloca um novo no lugar, as pessoas se virem para se adaptarem às mudanças e a reengenharia foi feita. Mas depois a gente vai ver melhor sobre reengenharia. Então esses são os 3 principais objetivos da qualidade total. Então algumas questões. A gestão pela qualidade total supõe que dentro da organização a qualidade deve começar pelo projeto, passando por todas as etapas de produção ou operação, incluindo o atendimento ao cliente e a assistência técnica. Certo ou errado, galera? Questão correta, né? A qualidade total tem que ser desde o projeto, desde a concepção, desde o papel, até a execução e a continuidade dessa execução no pós-venda, na assistência técnica, etc. Senão não seria qualidade total. Outra questão, no gerenciamento da qualidade total, GQT, os elementos fundamentais dão ênfase a gerência ao mercado? Não está errado, só que é participação de todos, né? Então está limitado. Ação ao marketing reverso, isso foi para confundir o candidato. Ao cliente e a melhoria contínua? Sim, né? Porque o cliente é o principal objetivo de qualquer organização que seja realmente destinada a atender as necessidades dele. E melhoria contínua no sentido de melhorar todos os processos sempre. A letra C está certa. Processo e ao trabalho individual? Errado. Qualidade total não é participação de todos? E letra E, atendimento aos funcionários e à produção? Não está errado. Só que o enunciado pergunta sobre elementos fundamentais. O fundamento da qualidade total é o cliente e a melhoria contínua. Opção C é a resposta. Bom, vamos conhecer as ferramentas da qualidade total então, que principalmente proporciona essa comunicação entre esse punhado de gente dentro da Toyota e nas outras organizações que começaram a adotar a qualidade total. Primeira ferramenta criada, sugestão do próprio Dr. Ishikawa, foram os CCQs, Círculos de Controle de Qualidade. Então, quer dizer, para fazer com que todo mundo participe, foram montados dentro da Toyota inicialmente grupos de funcionários, não tem um número fixo, mas 15, 20, 30 funcionários, representantes dos mais diversos departamentos, onde essas pessoas em alguns momentos vão literalmente circular pela empresa, levantando informações, discutindo com os colegas processos e o que pode ser melhorado. Esses ciclos de controle de qualidade não são policiais, não são fiscais da qualidade. São colegas de trabalho das outras pessoas. Então, a presença do ciclo de controle de qualidade não pode inibir as pessoas daquele departamento, do tipo, ih, caramba, está chegando o ciclo de controle de qualidade, vamos arrumar isso. Não, porque tem colegas do próprio departamento ali no meio do círculo. É comum no ciclo de controle de qualidade você ter o presidente da empresa, o faxineiro, o gerente, todos no mesmo círculo. Dentro do círculo não existe hierarquia, todos têm a mesma moral de sugerirem ideias, levantarem informações. Esses círculos, então, vão literalmente andar pela empresa, levantando informações dos colegas, anotando aquilo que pode ser melhorado, discutindo com os outros círculos certas sugestões, repassando essas sugestões para os colegas de trabalho, discutindo novamente e implementando gradualmente. Só que os ciclos de controle de qualidade vão precisar de algumas ferramentas para essa troca de informações. E as outras ferramentas que a gente vai ver na sequência são justamente ferramentas que os círculos utilizam nessa busca e nessa troca de informações. Então, criado no Japão na década de 50 pelo Ishikawa, o CCQ foi formalizado no ano de 62. A indústria de base japonesa foi completamente arrasada durante a Segunda Guerra Mundial, né, com Hiroshima e Nagasaki. A única saída para a reconstrução do país era exportação. Nesse contexto, a formação de grupos informais para o controle de qualidade do que era exportado sugeriu como opção viável para que as indústrias japonesas atingissem seu objetivo maior, produzir com custo baixo e qualidade. Então a origem dos ciclos de controle de qualidade foi meio que para observar se as matérias-primas exportadas, se os produtos exportados, as matérias-primas importadas chegando ao Japão, tinham a devida qualidade para garantir, né, um atendimento melhor para os seus próprios clientes. Essa ideia se transforma num ciclo de controle de qualidade dentro das empresas, andando por departamentos, trocando ideias e informações. Então aqui está, por exemplo, a foto de um círculo de controle de qualidade. Percebam que pela foto você não consegue reconhecer quem é o presidente da empresa, quem é o faxineiro. Não dá para perceber hierarquia aqui, né? Mesmo porque não dá para perceber muita diferença mesmo, porque são todos japoneses, né? São muito parecidos. Mas enfim, não dá para perceber aqui quem é quem. E não é para ser percebida essa diferença mesmo. Num ciclo de controle de qualidade, a autonomia é igual a todos.
Os ciclos de controle de qualidade, então, na visita aos departamentos, devem abordar quatro assuntos que começam com a letra M, que seriam os 4M do ciclo de controle de qualidade. Material, máquinas, método e mão de obra. Por que esses 4 assuntos? Porque são 4 assuntos que desde o faxineiro da empresa até o presidente da empresa vão saber opinar alguma coisa. Material, qualidade dos materiais que são utilizados naquele setor. Máquinas, os equipamentos que são utilizados. Método, jeito de fazer, processos. E mão de obra, a própria mão de obra, as pessoas executando. Não que outros assuntos não possam ser contemplados numa visita de um ciclo de controle de qualidade, mas o principal objetivo está dentro desses 4 M's. Cuidado para não confundir. Daqui a pouco a gente vai ver o diagrama de Chikawa, e o diagrama de Chikawa é focado em 6 M's. Então, quer dizer, existem os 4 M's do ciclo de controle de qualidade, existem os 6 M's do diagrama de Chikawa. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Outra ferramenta, checklists, listas de verificação. Listas que a gente faz para ir no supermercado, né? A gente faz um levantamento do que está faltando em casa, chega no supermercado e vai ticando aquilo que a gente colocou num carrinho. Essa é a grande ferramenta do ciclo de controle de qualidade. Olha que simples, papel e lápis. Então as listas de verificação são simples listas de itens que precisam ser verificados naquela visita, para não perder o foco, para manter a pauta. Muito parecido com as nossas listas de compras de supermercado, para que os ciclos de controle de qualidade não percam o foco e não percam nenhuma informação. Então, quer dizer, o ciclo de controle de qualidade ele já chega naquele departamento sabendo o que vai ser verificado. Claro que se outro assunto surgir, por parte da conversa ali com os colegas de trabalho, isso vai ser anotado no checklist para que na próxima visita aquilo faça parte da pauta. Por que isso? Para não perder tempo, para ter foco, mesmo porque essas pessoas do ciclo de controle de qualidade precisam voltar para suas atividades dentro dos seus departamentos. Então aqui está um exemplo de checklist. Então, por exemplo, utilização de matéria-prima para fins não produtivos. Se isso está ruim, irregular, bom ou ótimo. A coleta seletiva está sendo respeitada? Então, quer dizer, são itens que naquela visita foram abordados. Outros assuntos que surjam naquela visita são anotados no verso e contemplados, né, na próxima pauta, no próximo checklist. Outra ferramenta, diagrama de linha do tempo. Isso pode ter um outro nome na sua prova. Pode aparecer com o seguinte nome, histograma. Então, histograma ou diagrama de linha do tempo é a mesma ferramenta. Então, o que vem a ser isso? Em muitos momentos da nossa vida, a gente se pega meio reflexivo, pensando no passado, como é que eu estava em 2009, em 2010, em 2011, 2012, como é que eu estou em 2013, e fazemos planos para 2014, 2015, 2016. A gente faz isso de forma intuitiva, mas a gente monta na nossa cabeça um diagrama de linha do tempo. O que seria o diagrama de linha do tempo, então? Analisar o passado de um processo, como que esse processo evoluiu, as mudanças que ele sofreu, e mostrar para o trabalhador da organização como é que está aquele processo hoje. A gente entrega, o ciclo de controle de qualidade entregam isso para os funcionários, que vão levar para casa, analisar o passado do processo e o presente, para colocar suas sugestões para o futuro. Então é uma ferramenta de papel e lápis também, onde as pessoas vão sugerir melhorias num processo a partir da análise do passado e do presente desse processo. Então o que é um diagrama de linha do tempo? Simples colocação de uma ordem cronológica de fatos ligados à qualidade para acompanhamento da evolução dos esforços da organização, servindo de base para discussão quanto ao futuro. E a partir das ideias que vão surgir na discussão do diagrama de linha do tempo, os processos vão evoluindo na melhoria contínua. Aqui é um exemplo de um diagrama de linha do tempo. Percebam que ele está dividido em anos, né, e a gente tem, por exemplo, resumos dos processos. Aqui a gente tem, por exemplo, o processo hoje, como é que ele se encontra, e as pessoas analisando essas informações vão sugerir ideias para esse processo no futuro. Terceira ferramenta, diagrama de dispersão. O que é uma dispersão? É quando a gente analisa a correlação de 2 ou mais variáveis. Então, um diagrama de dispersão, por exemplo, aqui a gente tem, nessa linha vermelha ou rosa, alguma informação onde a quantidade está sendo mais consumida de algum bem. Na linha azul, a gente tem um outro material que a quantidade consumida está diminuindo. O que seria avaliar esse diagrama de dispersão? Correlacionar essas variáveis e perceber se tem algum motivo que faça com que determinado produto seja mais consumido e outro menos. Um exemplo que eu costumo citar nas aulas, inclusive de administração de materiais. Vamos imaginar que aqui, por exemplo, uma fábrica de eletrodomésticos, e aqui é o consumo de peças de computadores. Então, quer dizer, o tempo está passando e mais peças de computadores estão sendo consumidas por essa fábrica. O mesmo tempo está passando e aqui é o consumo de peças de enceradeiras. Menos enceradeiras estão sendo consumidas.
Existe alguma relação que faça com que computadores e enceradeiras, um aumente, o outro diminua, mas sendo o mesmo motivo? Existe. Tecnologia. Quanto mais tecnologia a sociedade deseja, mais computadores ela consome. Quanto mais tecnologia a sociedade deseja, menos enceradeiras ela consome, porque a enceradeira não é um produto de alta tecnologia. Já tem ceras alto brilho que dispensam o uso da enceradeira, ou tipos de piso que dispensam o uso de qualquer produto. E quanto mais tecnologia a sociedade deseja, mais comodidade ela quer. Então, se eu sou administrador de materiais dessa empresa, para gerenciar o processo de compra e de estoque com qualidade, o que eu tenho que imaginar aqui? Que para o próximo mês eu vou ter que comprar mais peças de computadores do que essas 40 que aqui estão. E para o próximo mês eu vou ter que comprar menos peças de enceradeiras do que essas 10 que foram consumo do último período. Com isso você está gerenciando com qualidade os processos dentro, por exemplo, da área de materiais. O diagrama de dispersão não é só para a área de materiais, a gente usa a dispersão para marketing, vendas, para várias informações. Hoje em dia as organizações nem fazem mais isso em papel e lápis. Utilizam um software chamado Data Mining, que é um minerador de dados, onde as empresas vão jogando informações e com os filtros que alguém determina, essas variáveis são todas correlacionadas, formando os gráficos. E aí um analista de mercado, um analista de marketing, de vendas, de compras, dependendo da área que aquela dispersão foi feita, vai analisar essa dispersão e tirar conclusões para gerenciar os processos com uma qualidade superior. No próximo bloco a gente vai conhecer outras ferramentas de gestão da qualidade, reengenharia, downsizing e ISO 9000. Daqui a pouquinho a gente volta.